Então vamos primeiro iniciar fazendo uma pequena abordagem, um resumo sobre o que é a esclerose múltipla na perspectiva científica atual. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crónica, autoimune, que falta aqui estar escrito, desmielinizante e degenerativa do sistema nervoso central. Esclerose porque se forma um tecido cicatricial que endurece em forma de placas em algumas áreas do cérebro e medula espinal. Múltipla. Múltipla porque várias áreas dispersas no cérebro e medula podem ser afetadas. Desmielinizante porque há caracteristicamente lesão das bainhas de mielina que envolvem certas fibras nervosas. Degenerativa, porque surge também uma lesão da própria fibra nervosa numa fase mais avançada, por vezes tornando-se irreversível. A esclerose múltipla atinge a substância branca, é uma doença que tem um início habitual entre os 20 e os 40 anos e é caracteristicamente mais frequente no sexo feminino. Aqui podemos ver uma representação esquemática de uma célula nervosa, de um neurónio, onde podemos ver o seu corpo central, os dendritos e depois o axónio envolvido na bainha de mielina. Bainha essa que no sistema nervoso central se designa por oligodendrícito e que aqui, quando esta bainha envolve o sistema nervoso periférico, tem a designação de células de Schwann. E o que acontece, de facto, na esclerose múltipla é que vai progressivamente haver uma destruição dessa bainha de mielina. E porque é que é importante a existência dessa bainha de mielina? É que ela permite que a condução nervosa dos impulsos, que a informação seja processada, seja transmitida de uma forma muito mais rápida. Ela vai se dando como que em saltos e, portanto, é uma condução muito mais rápida. A informação emitida pelo cérebro chega ao seu destino muito mais rapidamente. Quando, então, esta bainha de mielina é destruída, há uma lentificação e depois, numa fase mais avançada, pelo envolvimento da própria fibra do axónio, há mesmo uma impossibilidade de transmissão do impulso nervoso. E assim a esclerose múltipla é uma doença que afeta mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Os estudos epidemiológicos apontam para a existência de 450 mil pessoas com esclerose múltipla só na Europa, sendo a incidência maior nos países nórdicos. Estima-se que o número de doentes em Portugal seja cerca de 5 mil. Classicamente, podemos distinguir essencialmente 3 grandes formas de apresentação da esclerose múltipla. Penso que este esquema aqui ajuda-nos a percebermos as diferentes formas ou a relembrarmos as diferentes formas de apresentação da esclerose múltipla. Então, ela pode se apresentar sob a forma de surto-remissão ou recorrente-remissiva, que é a forma mais frequente da sua apresentação. Ela surge em cerca de 60% dos casos e é a forma mais benigna de ela se apresentar. Porquê? Porque nós vamos ter o surto e depois vamos ter uma remissão que durante muito tempo pode ser completa. E podem também estas remissões, estes surtos e remissões, serem mais ou menos espaçados no tempo em que surgem. Uma segunda forma é a esclerose múltipla secundariamente progressiva. E secundariamente progressiva porquê? Porque inicialmente ela comporta-se
desta forma, mas depois, com o passar do tempo, vai como que havendo uma incapacidade de recuperação total da lesão neurológica após o surto. Surto, a definição de surto significa que, digamos, é o aparecimento agudo de um sintoma neurológico que esteja presente pelo menos 24 horas no organismo. Esta segunda forma de apresentação tem uma incidência de sensivelmente 35% dos casos de esclerose múltipla. E depois temos ainda a esclerose múltipla primariamente progressiva. É, de facto, uma forma mais grave, surge em cerca de 15% dos casos e, como podemos ver por esta representação esquemática, ela evolui progressivamente desde o início, sem haver surtos, remissões, recuperações. Portanto, há sempre um agravamento deste quadro clínico. Então, podemos ver que as manifestações de esclerose múltipla prendem-se com a diminuição ou com a incapacidade de transmissão nervosa às estruturas periféricas. E ela pode apresentar-se sob as mais diferentes formas, como podemos ver aqui esquematicamente. Pode haver um atingimento das funções cognitivas, havendo assim uma lentificação do processamento da informação e alteração da memória. Pode haver um envolvimento dos pares cranianos, com o aparecimento de nevrites ópticas e oftalmoparésias, um envolvimento do sistema motor, surgindo como monoparésias, hemiparésias ou paraparésias, alterações da sensibilidade, parestesias, disestesias, funções cerebelosas alteradas com o aparecimento de uma ataxia axial e dos membros e tremor de intenção, e mesmo alterações autonómicas. Aqui, neste pequeno esquema, nós podemos ver quais são os sintomas inaugurais mais frequentes e podemos constatar que são, de facto, o envolvimento da sensibilidade. Então, como é que chegamos ao diagnóstico de esclerose múltipla? O diagnóstico da esclerose múltipla é essencialmente clínico, pressupondo a exclusão de outras doenças que melhor expliquem o quadro neurológico. Quais são os fundamentos do diagnóstico? O que se sabe é que não há marcadores específicos biológicos. Tem que haver uma comprovação de disseminação das lesões do sistema nervoso central no tempo e no espaço. E, ainda hoje, regemos-nos habitualmente pelos critérios de McDonald e Hall, que dividem este quadro neurológico como esclerose múltipla, não esclerose múltipla e esclerose possível. E isto, só esta definição, estes critérios, fazem-nos de facto pressentir que muitas vezes o diagnóstico de esclerose múltipla é um diagnóstico difícil. Como exames subsidiários, houve um grande avanço no diagnóstico de esclerose múltipla a quando do aparecimento da ressonância magnética cerebral e medular. Faz-se ainda o estudo do líquido cefalorraquidiano e dos potenciais evocados. Podemos ver aqui uma imagem com grande precisão, onde podemos ver, onde estão as setas apontadas, que é mais fácil do que o ponteiro, as lesões compatíveis com as tais designadas placas e compatível com o diagnóstico de esclerose múltipla. Falamos então da doença, do que é que acontece. Falta-nos falar de qual a causa, qual a etiologia. Pois bem, essa ainda é indeterminada. Pensa-se que tudo leva a supor que existem eventos desencadeantes numa pessoa geneticamente predisposta, sendo que os eventos desencadeantes mais frequentemente apontados serão a etiologia, a causa infecciosa. Mas a verdade é que não está totalmente estabelecida uma relação de causa e efeito.
os vírus mais frequentemente associados à esclerose múltipla são até vírus que muitos de nós já tivemos contacto com esses vírus e que passou essa doença de uma forma absolutamente benigna. Então, os vírus que mais frequentemente são apontados é o coronavírus, o herpevírus, o vírus de Epstein-Barr. Aponta-se também como um evento desencadeante fatores ambientais. E nesta situação há alguns fatores curiosos, não só pela localização diferente do ponto de vista geográfico, mas também a descrição de as chamadas, entre aspas, porque não é propriamente a definição de epidemia, como nos disse a doutora Márcia, mas focos de aparecimento de um grande grupo de pessoas com esclerose múltipla num curto período de tempo. Um desses casos falado na literatura foi, por exemplo, o que aconteceu na Islândia após uma ocupação militar. Então, falamos de alguns dos eventos desencadeantes apontados numa pessoa geneticamente predisposta. E foram identificados, de facto, alguns locais de suscetibilidade genética. Foram identificados 19 regiões que podem albergar genes de suscetibilidade. Mas aquilo que parece realmente certo é que a esclerose múltipla tem por trás um desencadear de uma reação autoimune. Pensa-se que esses fatores desencadeantes vão ativar uma resposta autoimune numa pessoa que tem uma predisposição genética. Essa atuação vai ser uma ativação à periferia das células T, que são umas células pertencentes ao grupo de CD4, células essas que depois de ativadas esses linfócitos vão conseguir passar a barreira hematoencefálica e vão então dirigir-se para o seu alvo, a mielina do sistema nervoso central, levando então às lesões que falamos. A verdade é que, à luz da medicina atual, sabemos bastante sobre a clínica, sobre a forma de apresentação. Sabemos bastante sobre a apresentação imagiológica. Chegamos ao mecanismo de como se processa a doença, desde a célula até mesmo à molécula. Mas continuamos ainda sem saber exatamente qual o mecanismo causal, o que é que verdadeiramente desplotou esta doença. E isto porquê? Porque continuamos a olhar para o homem como um ser material. E sabemos que é necessário olhar o homem como um ser integral. Então sabemos que a verdadeira causa das doenças só pode ser explicada à luz de um novo paradigma, à luz do paradigma médico-espírita, que tem como princípios, ou alguns dos princípios, a imortalidade da alma, a ação prioritária da alma sobre o corpo físico e sobre o perispírito. Tem ainda como princípio o poder co-criador da mente e dos pensamentos, a lei da reencarnação como lei biológica natural, visando o aprimoramento contínuo até à condição de espírito puro. O princípio da lei de ação-reação ou de causa e efeito e livre-arbítrio. E o princípio do corpo físico como sendo o templo sagrado que age como filtro de impurezas da alma, constituindo meio de evolução espiritual. No fundo, é apenas um pequeno resumo de tudo o que tem sido dito e reforçado ao longo de estas jornadas. Então, o homem integral, como já foi dito várias vezes, sendo constituído por corpo físico, espírito e perispírito,
sendo que o espírito é o princípio inteligente e o perispírito, a camadas subtis que se dividem em corpo vital, corpo astral, mental e corpo causal. E sendo que é nesse corpo causal que estão registados todos os pensamentos e ações de vidas passadas, sabemos que somos herdeiros das nossas ações pretéritas, tanto boas quanto más. O karma, ou conta do destino criado por nós mesmos, está impresso no nosso corpo causal e esses registros fluem como aos demais corpos e determinam o equilíbrio ou o desequilíbrio dos campos vitais e físicos. Assim, sabemos que nas camadas subtis do ser humano é que reside a verdadeira causa das doenças. Mas quando falamos disso, das camadas subtis em que surgem as doenças, não podemos de forma alguma, é como realmente já foi dito aqui muitas vezes, mas pela sua importância parece-me que nunca é demais reforçar, não podemos de forma alguma encarar essa transposição dos corpos subtis da doença para o corpo físico como um castigo, como uma fatalidade. Até porque, vejamos o que nos dizem os espíritos acerca desse assunto, quando Allan Kardec lhe coloca a seguinte questão: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra? Todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, como fica o livre-arbítrio? E vejamos então a resposta maravilhosa dos espíritos. A fatalidade existe apenas na escolha que o espírito fez ao encarnar e suportar esta ou aquela prova. E da escolha resulta uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que ele próprio escolheu e em que se encontra. Falo das provas de ordem física, porque, quanto às de ordem moral e às tentações, o espírito, ao conservar o seu livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. E Allan Kardec pergunta ainda: há pessoas que parecem ser perseguidas por uma fatalidade no seu modo de agir? A infelicidade não é um destino? E a resposta é esta: são talvez provas que devem suportar e que escolheram, mas definitivamente não deveis acusar o destino por aquilo que, com frequência, não é senão a consequência das vossas próprias faltas. Nos males que vos afligem, esforçai-vos para que a vossa consciência esteja pura e já vos sentireis bastante consolados. Então, nessa perspectiva de doença, sim, mas doença, libertação, numa transposição da alma, das dores da alma para o corpo físico, prossigamos na nossa reflexão. Então dissemos, já várias vezes, que é nas camadas subtis do ser humano que reside a verdadeira causa das doenças. Mas então, será que esta afirmação vai contra aquilo que a ciência nos tem apontado até ao momento? Não, claro que não. Assim como Jesus disse: não vim destruir a lei, vim fazê-la cumprir. Também o Espiritismo não veio destruir a lei, veio trazer a possibilidade de conhecimento, de acrescentar conhecimento àquilo que nós já sabemos. E vejamos como isso é tão aplicável ao caso em pauta. Falamos que a ciência diz que há uma predisposição genética em relação à esclerose múltipla. E há, com certeza.
Apenas falta falarmos também na genética espiritual. Essa genética que estuda as determinantes perispirituais na formação do homem encarnado. Sabemos que é plasmado no corpo físico aquilo que se foi acumulando ao longo das várias existências no perispírito. Por outro lado, sabemos também que é necessário escolher determinado tipo de características para aquele ser humano, para aquela reencarnação, a fim de que seja possível cumprir o programa reencarnatório que está projetado naquele momento. Então, não é nada contra a genética, apenas temos que levar em conta uma genética que começa antes mesmo da concepção e que é a genética espiritual. E o Dr. Décio Iandoli, lembrando com carinho sempre a presença que ele teve quando esteve aqui conosco, no seu livro fantástico sobre a fisiologia transdimensional, diz-nos o seguinte: as mutações a nível dos genes são também um mecanismo de manifestações kármicas. Quando o perispírito induz a formação de genes mutantes que levam ao aparecimento ou à predisposição de doenças que expressam os distúrbios do perispírito adquiridos em vidas passadas. Mas também vamos aplicar aqui os princípios do paradigma médico-espírita quanto aos eventos desencadeantes. De facto, a doutora Márcia há pouco fez-nos uma abordagem excelente quanto ao aparecimento da infecção, mas apenas para fazer um pequeno apanhado, vou ler esta passagem que transcrevia do livro da doutora Marlene Nobre, A Alma da Matéria. Toda vez que o espírito comete uma falta, entendendo-se por falta a transgressão à lei do amor, ele provoca, pelo remorso consequente, mesmo o que irrompe de modo inconsciente o desequilíbrio interno, desestruturando o corpo subtil ou perispírito. Surgem então as distonias diversas desses envoltórios subtis, e as sinergias desarticuladas entre eles e o corpo físico adulteram as trocas vitais do organismo e provocam a ruptura da harmonia celular. Conforme sejam essas disfunções, determinadas zonas do organismo ficam mais vulneráveis, tornando-se passíveis de invasão microbiana. Deste modo, os germes patogénicos seriam uma ocorrência secundária. O verdadeiro desequilíbrio nasceria da mente depois da falta cometida ou da ação menos digna realizada. Todos os sentimentos negativos e os sintomas mentais depressivos influem de forma desagregadora no funcionamento das células, causando distonias e reduzindo a resistência orgânica. Portanto, estaríamos perante causas condicionando uma predisposição genética, como vimos, e depois este evento, quando nós abrimos a porta da nossa mente, manifestar-se-á com o aparecimento do surto. Mas vejamos ainda mais. Olhando para aquilo que os dados estatísticos nos apontam sobre a localização mais frequente da esclerose, das placas de esclerose múltipla, nós podemos ver que há uma grande incidência de aparecimento dessas placas na região periventricular, superior a 75%, no corpo caloso, 50% a 90%, e depois refere-se ainda infratentoriais, substância cinzenta profunda, córtex e nervos ópticos, em muito menor percentagem. E também o aparecimento infratentoriais e, portanto, medula também espinal.
Agora, fazendo uma analogia com a localização mais frequente das placas de esclerose múltipla, com aquilo que também já foi dito ontem, mais do que uma vez, sobre os 3 cérebros, aquilo que está dito é que a revelação dos amigos espirituais é que se preconiza a divisão do cérebro em 3 andares. Apenas para nos centrarmos nesta reflexão, eu vou resumidamente repetir. No primeiro andar está o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos onde moram hábitos e automatismos. É a sede do subconsciente, armazém do passado. Localiza-se aí o porão da individualidade onde são arquivadas todas as experiências e registados os menores factos da vida. No segundo andar está a sede das conquistas atuais, representada pelo córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos. Nele localiza-se o consciente, a possibilidade de manifestação do ser no atual momento evolutivo. E, no terceiro andar, localiza-se a parte mais nobre do cérebro, representada pelos lobos frontais. Nele afigura-se o superconsciente, através do qual chegam os estímulos do futuro com ênfase para o ideal e a meta superior. Então, aquilo que nos parece, comparando o que atrás descrevemos com a localização mais frequente destas placas de esclerose múltipla, é que, de facto, as zonas mais atingidas são, sem dúvida, as que correspondem ao primeiro andar dos 3 cérebros, ou seja, mais relacionadas com o subconsciente e, portanto, com as memórias do passado, de vidas passadas, e também alguma área já envolvendo o aqui e agora do segundo andar. Mas para que isso aconteça, para que haja essa correlação entre espírito, perispírito, corpo físico, é necessário que haja permanentemente uma interface física etérica. E nessa interface físico-etérica é muito importante o papel do neurónio. Os neurónios são as células mais próximas do nosso corpo espiritual. É a expressão mais clara da organização espiritual, funcionando também como centros de ancoragem do perispírito. É como se fosse o local em que se prende o perispírito. São os locais de fixação. E, como importantes armazenistas, têm também ainda o papel de armazenarem as energias subtis aspiradas do fluido cósmico universal. Em resumo, no neurónio podemos identificar 3 funções importantíssimas. A primeira, então, a fixação anatómica do perispírito. Em segundo, o fornecimento de energia cósmica para as funções superiores das manifestações da alma. E em terceiro, a via de comando primordial do corpo físico. E, portanto, falando nesta interface físico-etérica, falando de neurónio, sistema nervoso central, claro que não podemos deixar de falar sobre o pensamento e sobre o seu papel em todo este mecanismo de que temos vindo a falar. Diz-nos o Dr. Gustave Gelei: certo é, pois, que o organismo, longe de ser o organizador da ideia, tal como ensina a teoria materialista, é, muito pelo contrário, condicionado pela ideia. Não é surpresa para nós. O pensamento é emitido pelo perispírito, visto que é matéria, motivado pelos sentimentos e ideais, que são produtos do princípio inteligente, da alma. Assim sendo, definiríamos o pensamento como matéria fluídica,
que manifesta os sentimentos e as ideias da alma, levando o comando à sua célula-alvo. Temos aqui nitidamente uma cascata. Temos o princípio inteligente, a alma, que emite sentimentos e ideias, que passam, que são captados ou transformados no perispírito em pensamentos, esse já considerado uma matéria fluídica, e depois há a passagem para o corpo físico. Então, todo o pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, correspondendo à natureza desse mesmo pensamento. Está aqui expresso o poder co-criador da mente e dos pensamentos. O espírito encarnado ou alma concentra todo o poder de comando sobre o organismo físico. Da mente humana originam-se, portanto, as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo. Portanto, a mente vai atuar nesta cascata final sobre o citoplasma que determina ao núcleo o que fazer. Então, nós vimos, por um lado, que a esclerose múltipla tem uma predisposição genética espiritual que se localiza em estruturas do sistema nervoso central que nos permitem inferir que se trata realmente de uma doença relacionada com o subconsciente e, portanto, com o passado. E que os eventos que vão fazê-la desplotar, com certeza que estarão relacionados com os nossos pensamentos, com a nossa mente. Parece-nos que na base da esclerose múltipla estará a culpa relacionada aos atos passados e, portanto, essa localização do subconsciente. Mas, obviamente, com repercussão no aqui e no agora. A culpa, bem o sabemos, é um sentimento que, quando limitado no tempo, a culpa e o remorso, tem um efeito benéfico. Se nós cometemos um ato menos correto, se nos sentimos culpados, sentimos o remorso, mas se esse sentimento é limitado no tempo e nos ajuda a agir, nos ajuda a reparar o nosso erro, nos ajuda a desencadear uma ação, com certeza que esse sentimento de culpa, de remorso, temporário no tempo, limitado no tempo, tem um efeito benéfico. Mas também sabemos que quando deixamos esse sentimento de culpa ficar agarrado a nós, é como se ele, de facto, com o tempo, nos amarrasse. É como se ele não nos deixasse caminhar. Implica um grande sofrimento, implica até um certo sentimento de autodestruição. E o que nos parece é que, quando estamos a falar da culpa relacionada com a esclerose múltipla, é com certeza essa culpa que ainda não foi ultrapassada, que está gravada, que está arquivada, mas que ao mesmo tempo ainda não conseguiu condicionar a mudança daquele eu no aqui e no agora. Portanto, há como que uma emanação constante ainda por não ultrapassar esta situação do espírito, com repercussão depois, obviamente,
no corpo físico. E parece-nos também que, como na origem da esclerose múltipla estão envolvidos mecanismos autoimunes, reparemos bem, o que é que acontece quando há uma doença autoimune? No fundo, começa a haver um processo de autodestruição, que não vem da célula para a mente, mas que, na nossa perspectiva, vai da mente para a célula. Esse pensamento ainda bloqueado, nesse sentimento de culpa que embota a ação, faz com que constantemente sejam transmitidas à periferia essas emanações do sentimento de culpa e, portanto, as células como que desencadeiam esse mecanismo de autodestruição através da ativação da autoimunidade. Vejamos o que diz Emmanuel acerca da culpa. É neste estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade com o mais complicado diagnóstico da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Portanto, não há dúvida nenhuma que esse sentimento de culpa ainda arquivado e não resolvido irá, com certeza, desplotar depois todo este mecanismo e depois com esta destruição de continuar a haver um comando, uma informação à periferia de todos estes sentimentos. É quase como que, a certa altura, o próprio organismo se bloqueasse na transmissão contínua destes pensamentos e destes sentimentos. E em relação à interpretação dos surtos? Em relação à interpretação dos surtos, já vimos no início, com a explicação deste esquema, e este é a mesma coisa, apenas numa forma de representação esquemática diferente, já vimos que, de facto, os surtos parecem ser desencadeados por determinados eventos. A ciência fala, então, da infecção, dos fatores ambientais. Fala-se também em situações de stress, também é muito falado, obviamente. E os nossos doentes com esclerose múltipla são perentórios, muitas vezes, a contarem, a relacionarem o aparecimento de um surto com alguma situação das suas vidas que lhes causou grande stress. Então, nós podemos determinar pela nossa atitude mental a maior ou menor aparecimento de surtos. Mas gostaríamos também de dizer que, ao olhar para estas diferentes formas de aparecimento da esclerose múltipla, se tivermos com este aparecimento, ou mesmo com este, não nos deixemos envolver na culpa de estarmos doentes. Não nos deixemos envolver pelo pensamento que eu não consigo controlar o aparecimento dos surtos, logo sou culpada da minha doença. Porque aí, em vez de resolvermos um problema de culpa, iríamos criar uma nova culpa. E até porque Deus, na sua infinita misericórdia, fez com que
nós tivéssemos temporariamente, enquanto neste processo de reencarnação, o esquecimento do passado. Então, quando nós temos uma doença, nós não sabemos se essa doença é doença expiação, ou se é doença provação, ou se é doença auxílio. Então, concentremo-nos essencialmente no aqui e no agora, usando o ontem apenas para percepcionarmos aquilo que temos que trabalhar e modificar em cada um de nós. E não nos deixemos, em momento algum, nos envolver por essa culpa que inativa. Deixemos sim fluir os sentimentos, transformando em ação benéfica, para podermos aurir momentos melhores da nossa vida. Lembremo-nos daquela passagem do Evangelho em que a mulher adúltera é levada à presença de Jesus, dizendo que ela tinha sido apanhada em adultério. E Jesus diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E assim, todos saíram. E quando ficou Jesus sozinho com aquela mulher, ele disse: eles não te condenaram. Eu também não te condenarei. Vai e não voltes a pecar. Ele apontou-lhe o caminho da libertação. Ela errou, mas apontava-lhe um caminho para ela seguir em frente, libertando-se e não mais pecar. E lembremo-nos, para finalizar, o exemplo maravilhoso de Paulo de Tarso. Ele, que perseguiu e condenou tantos cristãos, quando se encontrou com Jesus às portas de Damasco, fez a sua transformação. Culpou-se, sim, arrependeu-se, mas transformou toda aquela culpa, todo aquele arrependimento numa ação maravilhosa. E assim se transformou num dos maiores apóstolos, no apóstolo dos gentios. E é essa a mensagem que vos queríamos deixar ficar. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.